Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram um cenário devastador, hein? Em relação a casos de estupro cometidos em todo o país. O estudo revela que a maioria das vítimas desse crime é composta por meninas com idade entre 10 e 13 anos. E os crimes aconteceram dentro de casa. No ano passado, o Brasil registrou mais de 56 mil casos de estupro de vulnerável. Em 61% deles, a vítima tinha menos de 13 anos de idade. Os dados estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última semana. Qualquer tipo de ato concernente à conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso cometido contra menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Então, independe de ser a conjunção carnal, sexo propriamente dito. Segundo o levantamento, a maioria das vítimas de estupros no Brasil é composta por meninas com idades entre 10 e 13 anos. Em mais de 70% das ocorrências, os crimes aconteceram dentro de casa e foram cometidos por membros da família. A criança, quando ela menciona que foi vítima de algum abuso, ela tem uma proteção maior. E nós temos mecanismos hoje dentro do judiciário, mecanismos psicológicos, para verificar se essa criança foi, de fato, vítima de uma violência sexual, de um abuso sexual. Então, temos testes lúdicos, testes psicológicos para verificar esse tipo de situação. Os dados mostram que 44% dos casos de estupros registrados no país foram cometidos por pais ou padrastos, quase 7,5% por avós, 7,7% por tios, 3,7% por primos e 3,4% por irmãos. Em quase 2% dos casos, a autora da violência foi a mãe ou madrasta da vítima, e em 4,8% deles, o crime foi cometido por outro familiar. Ainda de acordo com o estudo, o Distrito Federal está no grupo das 5 unidades da federação, onde houve redução no número de registros deste crime. O índice de 2022 foi 2,5 menor que o registrado pela pesquisa anterior. Apesar da queda, a subnotificação segue sendo um obstáculo. Muito embora os números sejam crescentes, ainda assim a gente tem uma subnotificação muito grande. Mas sim, está sendo feito um grande trabalho, né, de notificação, de publicização do que é violência contra a criança, contra a mulher também. Então, em razão disso, as pessoas estão conhecendo mais os seus direitos e, consequentemente, há o registro maior de crimes nesse sentido. No fim de junho, a Polícia Militar prendeu Daniel Moraes Bittar, de 42 anos. O servidor público é acusado de sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos de idade. Ele a raptou na saída da escola em Lusiânia e a transportou dentro de uma mala de viagem até a Asa Norte, onde mora. Lá, a vítima foi encontrada algemada e seminua. Ela contou aos policiais que Daniel pretendia fazer dela uma escrava sexual. Ele pegou e me colocou lá dentro do carro, lá atrás, e a moça pegou um pano e colocou na minha boca. Esta psicóloga explica que uma criança vítima de um crime tão bárbaro pode sofrer danos físicos e psíquicos irreversíveis. Desde crises de ansiedade, crises de pânico, transtornos de personalidade. E aí, falando especificamente sobre a autoestima, dessa pessoa ter vergonha de si mesma, dificuldade de expor suas opiniões, dificuldade de aparecer porque em algum momento esse olhar de um outro cuidador faltou para ela. A especialista destaca a importância da prevenção por meio de 2 frentes: diálogo claro e aberto em casa e olhar atento dos pais e responsáveis. É sempre importante lembrar que esse é um assunto que gera vergonha, culpa na criança e que os abusadores costumam fazer acordos e até ameaças para que essa informação não chegue até os responsáveis. Portanto, é importante que quem cuida dessa criança tenha uma postura ativa em observar ela e conhecer o seu mundo, ter um interesse genuíno pela vida dela. A pena por estupro de vulneráveis pode chegar até 15 anos de prisão. E para combater a impunidade, a denúncia é fundamental. A gente tem os disques de denúncias, né? Disque 100, Disque 190. Temos as delegacias especializadas, como a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Também temos sites de apoio e de orientação
para as crianças ou para os familiares, como o Proteja Brasil, que é vinculado ao governo. Olha, essa história que aconteceu aqui no Distrito Federal, ela é o cenário claro do que o Anuário de Segurança Pública traz, né, no Brasil, gente. Retrata bem essa história. E a gente tem que ficar atento, cara. Eu sou pai de uma menina de 12 anos. Fico assustado, fico preocupado. Você como pai, você como mãe, eu tenho que ter uma audiência maravilhosa. Todo mundo tá ligado aqui no Balanço, você tem que conversar, gente. Não é falar, meu Deus do céu, vamos falar de algo tão terrível. Não, não. A informação serve como alerta. O jornalista, ele precisa também entrar na sua casa com a informação para alertar. Então não é papinho de televisão, não é papinho de reportagem. É um assunto muito sério, tem que ser debatido. Eu converso toda vez com a minha filha. Filha, falei de um caso assim, falei de uma história assado. Tem muita gente na internet que fica aplicando golpe, tentando falar e tentando coagir, tentando levar nossos filhos na conversa. Então oriente, veja o que seu filho está mexendo no telefone, batendo papo na internet. Porque, infelizmente, há casos e mais casos muito sérios, como mostra e retrata aí o Anuário de Segurança Pública, tá bom? Fica o alerta, fica a dica, é bom conversar em casa.